Fala pessoal do Engenharia em Ação, aqui quem está falando é o Arthur e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como calcular diagramas de forças de uma viga seguindo apenas 5 passos. Então vamos lá pessoal, temos aqui uma viga sobre dois apoios recebendo uma força de 4 kN nesse ponto, uma força de 10 kN nesse outro ponto e uma carga distribuída do apoio que eu vou chamar de A até o apoio que eu vou chamar de B de 10 kN por metro. O nosso objetivo aqui é fazer com que essa viga ela seja estática. E para que isso seja possível, é preciso respeitar algumas condições, que são: o somatório total das forças atuantes nessa viga tem que ser igual a zero, e o somatório dos momentos atuantes nessa viga também tem que ser igual a zero. Analisando primeiro as forças que estão atuando aqui no eixo Y em cima dessa viga. Vamos lá. Toda ação tem que ter uma reação, então esses apoios aqui vão reagir às forças que estão atuando na vertical nessa viga, de cima para baixo. Então eu vou ter o seguinte, que esse apoio A, eu vou ter uma reação que eu vou chamar de RA, e esse apoio B, vou ter uma reação chamada de RB. Agora analisando na horizontal. Como eu não tenho nenhuma força atuando na horizontal, a minha resultante na horizontal vai ser igual a zero. Mas eu vou colocar aqui, só para ficar mais didático, uma resultante que eu vou chamar de horizontal do ponto A. Essa carga distribuída de 10 kN por metro, eu posso reduzir ela e colocar a resultante dela aqui bem em cima do centro de massa dela. O centro de massa dela aqui, por se tratar de uma viga, vai ser na metade. Ou seja, se aqui tem 6 metros entre o apoio A e o apoio B, a minha resultante vai ficar bem aqui, onde eu vou ter 3 metros para um lado e 3 metros para o outro. Como essa carga, o nome mesmo já diz, carga distribuída de 10 kN por metro, ou seja, a cada metro eu vou ter 10 kN, então eu vou ter uma força que vai ser 10 vezes os 6 metros que eu tenho, 60 kN. Então vamos lá, agora que a gente já deu o nome aos bois aqui, a gente pode começar com o nosso primeiro passo. A gente vai ter que adotar aquelas condicionantes que eu falei anteriormente. Então vamos começar na horizontal, que é mais fácil. Eu tenho que o somatório de forças em x é igual a zero. Aí eu vou ter que adotar um sinal. Eu vou ter que falar que para lá é positivo ou para cá é positivo. Eu vou adotar que para lá é positivo só porque eu já fiz a setinha para lá. Então nós vamos ter o que? HA é igual a zero, porque a minha resultante A é a única força que eu tenho atuando no eixo x. Tá vendo? Agora vamos calcular o somatório de forças em y é igual a zero. Vamos fazer o seguinte, vamos adotar para cima positivo, se você quiser adotar para baixo negativo, pode fazer também, sem problema. Vamos ficar com a seguinte relação, mais RA, porque para cima eu adotei que é positivo, mais RB, porque está para cima também, menos 4, porque está para baixo, menos 60, que é a resultante da carga distribuída, e menos 10, que está para baixo também. Isso tudo tem que ser igual a zero para poder respeitar a nossa condição. Calculando isso daqui, vamos ficar que RA mais RB é igual a 74 kN. Agora que a gente já calculou o primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que é fazer o somatório dos momentos. Então, a gente vai ter que adotar aquela condição que eu falei no início do vídeo, que o somatório dos momentos vai ter que ser igual a zero para que essa viga ela seja estática. E eu vou ter que adotar um sentido também. Eu estou adotando aqui que ela girando no sentido horário é positivo. Mas se você quiser adotar que girando no sentido anti-horário é positivo, fica a seu critério. Eu vou analisar esse ponto aqui, o ponto A. Mas primeiro eu quero lembrar vocês algumas coisinhas. Eu botei aqui destacado de vermelho para vocês lembrarem do seguinte: momento de uma força é igual a F vezes D, ou seja, momento é igual a força vezes uma distância D. Isso daqui que eu botei de vermelho é para lembrar vocês que qualquer força que eu tiver cortando o eixo aqui, ó, do meu ponto, tanto no eixo Y quanto no eixo X, isso não vai gerar nenhum momento, entendeu? Eu vou ficar aqui com o seguinte, eu tenho essa força de 4 kN, essa resultante de 60, essa de 10 kN aqui e essa força de apoio RB. Analisando a de 4 kN. Essa de 4 kN está para baixo, está fazendo esse ponto meu aqui
girar no sentido anti-horário, ou seja, fica negativo. Então eu vou ter que menos 4 vezes a distância da força até o meu ponto que eu estou analisando é 4 metros. Então vai ser menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Mais a próxima força. Quem é a próxima força? Essa daqui, ó. Então eu vou ter 60 kN para baixo, tá uma distância de quanto? 3 metros, porque a resultante ela fica em cima do centro de massa. Então eu vou ter que 60 vezes 3. Ah, tá positivo, mas ela tá para baixo. Calma, jovem. Se você ver aqui, ó, ela tá do lado direito. Ela tá fazendo o quê, ó? Olha o sentido que ela tá fazendo a minha viga rodar. Tá vendo? Ela não tá rodando no sentido horário? Então, sentido horário eu adotei que era positivo. Então é mais. Eu vou ter uma força aqui agora de 10 kN, que também está à direita do meu ponto, está fazendo isso rotacionar no sentido horário. Então eu vou ter que a força de 10 kN vezes uma distância d, que é 8 metros. Então eu vou ter mais 10 vezes 8, menos a minha força de apoio aqui, a reação. Essa reação está para cima, então está fazendo a minha viga girar no sentido anti-horário, logo negativo, e está numa distância de 6 metros. Isso tudo vai ser igual a zero. Então eu vou ficar com menos 4 vezes 4, menos 16, 180, 80, menos 6 RB igual a zero. Vou jogar esse RB para o outro lado, vou ficar com 180 menos 16 mais 80 igual a 244, RB é igual a 244 dividido por 6, logo meu RB vai ser 40,66 kN. Sendo assim, eu já posso achar minha força de reação do ponto A, concorda? É só substituir aqui nessa formulinha que eu achei. Então eu vou ter RA mais RB igual a 74, RA mais 40,66 que eu descobri aqui no somatório dos momentos é igual a 74. Logo, RA vai ser igual a 74 menos 40,66. Isso vai dar RA igual a 33,34 kN. Vamos agora para o próximo passo. No início desse terceiro passo aqui, que a gente vai calcular o diagrama de esforços cortantes, eu dei uma limpada no desenho só para ficar mais didático. Então, eu vou colocar a minha força de reação no ponto A, que foi de 33,34 kN, a minha força de reação no ponto B, de 40,66 kN, e vou colocar aqui só para representar a minha força resultante da carga distribuída. Para começar a calcular o diagrama de esforços cortantes, a gente tem que montar o nosso diagrama de forças aqui. A gente vai começar prolongando todas as linhas que tem nas forças aqui em cima da minha viga. Vou prolongar essa e essa. E vou puxar uma linha horizontal aqui embaixo. E vou adotar que acima dessa linha, todos os valores que vão entrar aqui são valores positivos. E abaixo dessa linha são valores negativos. E aqui do lado eu costumo colocar escrito diagrama de esforços cortantes para ficar mais fácil do professor ou alguém que for corrigir a sua questão numa prova, fique mais fácil de se localizar. Isso daqui que eu coloquei aqui no canto, ó, vocês podem ver, é para calcular o diagrama de esforços cortantes e diagrama de momento fletor que eu vou falar mais à frente. Existem dois jeitos de você calcular o diagrama de esforços cortantes. O primeiro jeito é você utilizando o formulário e o segundo jeito é você fazendo a análise da sua estrutura aqui. Eu vou usar o jeito da análise porque é o jeito mais rápido, prático, e o objetivo desse vídeo é fazer você ganhar tempo usando esses 5 passos. O que eu vou fazer? Para começar, lembra que lá no somatório dos momentos eu usei um ponto e analisei em volta desse ponto? Eu vou fazer quase a mesma coisa. Só que aqui, ó, eu vou pegar um ponto tão perto, mas tão perto dessa força que eu possa aproximar essa distância entre a força e o ponto que eu marquei aqui para zero. Pegando esse ponto aqui, analisando a esquerda dele, eu tenho o quê? Eu tenho uma força na vertical para baixo. Ah, então analisando aqui na esquerda, a força vertical para cima é positivo. Então, obviamente, para baixo vai ser negativo. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu lado negativo, vou puxar a minha força e botar aqui, ó, 4, que é o valor dela. Aí, beleza. Eu vou vir aqui agora, vou fazer o mesmo esquema, pegar um ponto antes desse ponto A, lembra lá do ponto A? Que eu possa aproximar essa distância entre o ponto e essa força aqui para 4. Então, o que eu tenho aqui antes? Eu tenho uma única força de 4 kN. Então,
Na distância de 4 metros, eu só tenho uma força de 4 newtons, então daqui vai ser a constante, vai se manter, entendeu? Aí depois, eu vou pegar o ponto depois desse ponto A, tão próximo que também ainda possa aproximar para 4. Só que aí eu já estou pegando essas duas forças que tem aqui. Entenderam? Então agora, analisando esse segundo pontinho que eu coloquei aqui, eu vou ter o quê? É a força de 4 newtons, mais a força respectiva dessa carga distribuída aqui, mais essa força de 33,34. Só que de quanto é essa força aqui da carga distribuída? Lembra que é 10 kN por metro? Então, dessa força da carga distribuída até o meu ponto, que é tão perto, mas tão perto, que essa distância aqui chega a ser desprezível, ou seja, ela é zero, se aproxima de zero. Então, 10 kN por metro, quantos metros eu tenho aqui? 0 metros. Então, 10 vezes 0, 0. Então, não tem nenhuma força aqui. Então, eu vou ficar só com a minha força de 33,34 kN para cima, que é positivo, menos a força de 4 kN, que é negativo. Então, diminuindo um pelo outro, vai dar 29,34. Aí eu vou lá, marco o pontinho aqui do 29,34 e faço o meu traço aqui. Tá vendo que o nosso diagrama de forças está começando a tomar forma? Eu não vou fazer essa carga distribuída aqui agora. Só para vocês, como estão no embalo de calcular força assim, vamos calcular esse lado aqui agora para a gente analisar pela direita. O mesmo esquema que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado aqui. Vou puxar um tracinho aqui, vou analisar esse ponto tão próximo que eu possa aproximar de zero. Então, pela direita aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma força de 10 kN para baixo. Ah, pela direita, ó, vocês estão vendo que pela direita para cima é negativo e para baixo é positivo? Então eu até coloquei aqui logo, ó, para cima, porque aqui é positivo, mas a minha força aqui está para baixo. Então, para baixo é positivo. Então, tá vendo? Ó? Já subo aqui logo e coloco aqui, ó, 10 kN. Aí agora eu vou analisar esse lado aqui. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui. Aí o que eu tenho nesse pedaço aqui para lá? Continuo tendo a força de 10 kN para baixo. Para baixo é positivo, vai manter constante. 10. Viram só? Aí eu vou pegar, vou dar o cortezinho aqui também, vou fazer a mesma coisa para a carga distribuída que eu fiz ali. Aí nesse ponto, desse ponto para trás eu tenho o que? Eu tenho a respectiva carga distribuída nesse ponto, a força de reação do ponto B e a força de 10 kN. Como aqui é 10 kN por metro e essa distância se aproxima de zero, é zero. Então aqui eu vou ter só a força de 40,66 e a força de 10 kN. Como para cima é negativo e para baixo é positivo, eu vou ficar com quanto? Menos 30,66. Então eu vou puxar aqui, ó, menos 30,66 vai estar onde aqui no meu diagrama? Lá embaixo. Então eu vou marcá-la aqui embaixo e vou puxar a minha linha. Tá vendo? 30,66. Aí é que está a jogada. Eu já fiz esse lado e já fiz esse lado. Falta o quê? Falta calcular a carga distribuída. A gente pode fazer uma prova real aqui rapidinho para ver se realmente vai bater dos dois lados. No diagrama de esforços cortantes, a carga distribuída ela sempre faz uma linha nesse formato aqui assim, ó, assim ou assim, entendeu? Então, automaticamente esse ponto vai ter que se ligar com esse ponto lá embaixo. Mas como saber que quando essa carga aqui, ó, começar a descer, a diminuir, ela vai bater aqui em 30,66, ó. Aí como é que eu posso fazer para saber que vai dar? Eu sei que essa distância aqui é 6 metros e essa carga distribuída são 10 kN por metro. Então a resultante aqui no meio vai ser 60 kN. Soma 29,34 mais 30,66. Vai dar exatamente os 60 kN, entendeu? Então eu posso afirmar o quê? Que a cada 1 metro aqui, vou ter a carga de 10 kN, entendeu? Então eu já posso traçar aqui a minha reta. Perfeito, pessoal? Como essa carga distribuída fez um corte por cima no meu plano de referência aqui, eu vou fazer o quê? Tá vendo que eu tenho aqui, ó, dois triângulos? Ela fez o corte em cima aqui do eixo. Só que eu não posso afirmar, ó, tá vendo? Quando eu puxo uma linha aqui, vocês estão vendo que não é exatamente a metade? Então eu vou fazer o quê? Para facilitar meu cálculo lá no momento fletor, quando eu fizer esses pontos aqui, ó,
para poder me localizar, eu vou ter que fazer um ponto em cima desse ponto aqui, ó, que ele exatamente ele corta o eixo. Para quê? Para facilitar meu cálculo lá na frente. Lá na frente vocês vão perceber isso. Mas calma aí, vamos lá. Então, ele cortou aqui. Eu vou chamar esse lado aqui de x. Automaticamente esse lado vai ser o quê? 6 menos x, porque a distância total é 6 metros. E eu vou calcular isso usando o quê? Semelhança de triângulos. Olha só, eu tenho o tamanho desse lado aqui, 29,34. Tenho o tamanho do outro, 30,66. Vamos calcular usando semelhança de triângulos, que aí já vai ser o nosso quarto passo. Aqui, vocês podem ver que eu estou colocando aqui, ó, menos, mais, menos, mais. Alguns livros utilizam essa simbologia para facilitar, para representar aonde é a área positiva, negativa, etc e tal. Aqui nós vamos começar o nosso quarto passo, que é exatamente calcular aquela semelhança de triângulos que a gente colocou lá atrás, que a gente falou no slide passado. Então, coloquei aqui, ó, eu trouxe aqueles triângulos de lá, inverti o segundo, que estava aqui para baixo, e ficou dessa maneira, como eu tinha falado. 29,34 é esse lado, x é a base aqui, 30,66 é o lado, e 6 menos x vai ser igual à base dele. Então vamos fazer uma semelhançazinha de triângulo. 29,34 sobre x está para 30,66 sobre 6 menos x. Resolvendo isso daqui, multiplicando cruzado, ou em X-Men, como alguns falam, né? Vamos colocar aqui, ó. 30,66 vezes x vai ser igual a 29,34 vezes 6 menos x. Isso vai ser, resolvendo esse negócio todo aqui, eu não vou resolver porque é uma conta básica, x é igual a 2,93, beleza? Esse foi o nosso quarto passo. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou fazer o quinto passo, ensinando vocês a como calcular o diagrama de momento fletor. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com o pessoal, compartilha no Facebook, me ajuda a divulgar aí o meu trabalho. E se você também não gostou, comenta aí embaixo o que você espera pra gente melhorar e tudo mais, porque só assim eu vou conseguir progredir e evoluir junto com vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, fica com Deus e um abraço.